Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre doação de órgãos. No Maranhão existem 900 pessoas na fila de espera por um órgão. E por isso esta semana é tão especial. Nós estamos numa semana em que está sendo realizada a autorização eletrônica para a doação de órgãos. Um processo que vai facilitar muito essa chegada do órgão de quem está doando até quem precisa, por uma vontade já expressa desse paciente em vida. Mas quem vai nos explicar direitinho sobre tudo isso é a doutora Heloísa Lima, que é coordenadora adjunta da Central de Transplantes do Maranhão. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela sua presença aqui. A gente tem 900 pessoas na fila de órgãos. E, gente, eu vou só contar aqui uma particularidade. Ela chegou hoje tão animada, assim, bem antes da entrevista, ela estava tão eufórica, porque estava entrando no centro cirúrgico a 49ª pessoa doadora de órgãos. Isso é um crescimento tão grande do ano passado para cá, né, doutora Heloísa? Até eu fiquei, assim, emocionada com a sua emoção. São os nossos melhores números, né? Então, a gente realmente se emociona, porque a gente já transplanta há bastante tempo e a gente nunca tinha alcançado uns números tão expressivos. Então, por isso, o motivo da emoção, né? A gente nunca tinha chegado nesse número? Não, nunca. A gente transplanta desde 2000. Né? A gente está em 2024, então os melhores números a gente tem alcançado este ano, né? Com a gestão, quando as parcerias começaram a trabalhar junto, né? Secretaria Estadual de Transplante, com a Central Estadual de Transplante. Agora a gente tem o Judiciário fazendo uma campanha maravilhosa, porque a gente sempre viu falar muito de transplante no mês de setembro, mas a gente quer falar de transplante e doação o ano inteiro. E o ano inteiro. Foi muito bom, eu acho que foi muito bom colocar em novembro, para a gente não pensar que a gente só doa no mês de setembro, Exatamente. quando a gente fala do processo de doação, da semana de doação, essa coisa toda. Trazendo para novembro, a gente fica com essa sensação, estão falando de transplante, tão importante mesmo, né? Mas eu só queria perguntar para a senhora, o que fez com que vocês dessem esse salto? Se ano passado a gente teve uma média de 12, 13 casos, e agora a gente está chegando no 49º, daqui a pouco a gente vai chegar no 50º, né? Você que chama, né? 50º. Então a gente tem um salto de quase quatro vezes, né? Na realidade é gestão, né? Gestão, quando a gestão abraça, tudo se transforma. A gente teve a mudança da gestão de agosto do ano passado e as melhorias começaram a partir disso aí mesmo. E aí, mostrando os números, os números se transformando, a Central Estadual de Transplante se tornou em evidência e aí o gestor, né, o governador, o secretário, todos se aproximaram mais e estão dando aquele gás e isso muda a realidade, né? Porque transplante, ele realmente precisa estar na mídia para as pessoas falarem e pensar sobre isso. Né? No momento que a gente perde o ente querido, é um momento muito sofrido. Ninguém consegue lembrar de doar. Agora, se você no dia a dia ouve falar, por exemplo, falar no café da manhã sobre doação, toda a família precisa falar sobre isso em qualquer momento. Esse assunto precisa ser massificado na sociedade para as pessoas, no momento que forem abordados, não se assustarem. Pois é, porque ainda é um tabu, né? Muito grande. Desculpa. A gente tem medo, tem vergonha de falar, porque envolve morte. Para doação, envolve morte, a não ser de fígado, né? Mas a gente não gosta de falar sobre esse assunto como se a morte não fosse chegar. Porque está ligada, né? Porque está ligada à morte. E eu acho que na hora da perda, você está muito ligado na sua dor para lembrar do outro, né? É isso. E o que a gente tem que enfatizar é que a gente tem muito mais chance de precisar de um órgão do que se tornar um doador. Por que não se transformar antes? Né? Imagina na sua família se você precisar de um doador. Né? Então, assim, a gente tem que realmente falar sobre isso, decidir sobre isso em vida. E essa autorização eletrônica, né, essa ferramenta digital, ela veio justamente para facilitar isso. Eu não gosto de falar sobre isso, mas eu já decido e já deixo registrado. Pronto. Então, no momento que a família, e eu falo como enfermeira que entrevista a família nesse momento de dor, é o pior momento da vida de todas as famílias. Você fala com as Falo, em alguns momentos eu falo, porque eu também trabalho na comissão intra-hospitalar de um hospital aqui, que é o maior doador de órgãos de São Luís, do Maranhão. E aí a gente vê muita indecisão da família. Mas eu não sabia qual era a opinião dele. Ele não teve... Aí, às vezes é uma pessoa de 15, 16 anos. Quem vai falar sobre transplante, né? Então, por isso é que a gente estimule que no Brasil, quem decide é a família. Então, você tem que comunicar a sua família.
Porque no momento que você fala isso para sua família, ela mesmo é que vai atrás do serviço para que isso aconteça. Fica como se fosse o último desejo do seu ente querido. E a gente tem essa história de querer realizar a vontade de quem morreu, De quem né? morreu, exatamente. Essa semana é a primeira vez que está acontecendo essa participação do judiciário nesse processo? Não, na realidade esse ano foi atípico. A gente também em setembro, o TJ fez um convite e a gente passou uma semana visitando os fóruns, né? Visitando o fórum, visitando a parte da jurídica e esclarecendo. Né? Os funcionários foi extremamente produtivo. A gente ficou tipo um bate-papo, conversando, tirando dúvida das pessoas. Porque assim, a gente entende que as pessoas geralmente não doam, não porque são ruins, mas é porque elas não têm informação. Sim. Né? Então assim, a gente precisa falar e esclarecer a população sobre isso para se tornarem mais tranquilos. Começa desde do velório. Muitos acham que se doa, não vai ser velado normal. E vai, porque pela vai lei, ficar mutilado, que vai ficar... pela lei, a gente tem que fazer a reconstituição perfeita daquela pessoa. Então ela é velada normalmente, com o caixão aberto, e as pessoas só vão saber no velório que ela é doadora se a família quiser falar. Não tem deformidade no corpo. E eu acho que é um gesto bonito, a gente não tem que ter vergonha de dizer, olha, meu parente que está sendo velado aqui foi um doador. Ele foi, mas ele salvou a vida de muita. Pode salvar até quantas pessoas? Até 8 vidas. Até 8 vidas. Você já imaginou a importância disso? A pessoa que morreu aqui fisicamente para você, ela está vivendo através de outra pessoa, de outras pessoas. Eu acho que é um gesto mais nobre que a gente pode fazer, eu deixo essa terra. Né? E saber assim que o falecido não vai mais precisar daquilo. A gente tem até a doação intervivo, né? Que a pessoa que tem órgãos duplos pode doar, ou um pedaço do órgão também. Né? O rim, que a gente tem 2, a gente pode doar um. O fígado, a gente pode doar um pedaço, porque se regenera. E tem também uma parte do pulmão, mas assim, não é uma doação tranquila, que a gente não sabe se essa pessoa mais tarde não vai ter um problema ou ter alguma complicação com relação a isso. Mas o falecido, a gente sabe que aquilo ali vai virar pó. Ele não vai precisar mais para nada. Né? E parte daquela pessoa que a gente ama muito vai salvar vidas, que no caso de fígado e coração salva, ou mudar a qualidade de vida. Que é o caso dos pacientes que recebem rim, que saem da máquina de hemodiálise, que muitas vezes corre o risco de morrer nas sessões, não estudam, não trabalham, não viajam. E o paciente que recebe a córnea, né, que volta a enxergar. Eu acho que é uma emoção muito grande, eu sempre penso isso. Eu acho que é uma emoção muito grande quando você vê, por exemplo, se um filho meu falece e eu pego um pedaço dele e dou para alguém, eu acho que quando eu olhar esse alguém, eu sei que não pode muito esse contato, né? Mas eu vou saber que dentro de alguém, de uma pessoa, tem um pedaço do meu filho vivendo. A gente já tem depoimento de famílias que conseguem muito superar o luto através pensando disso. nisso, nesse pensamento, né? De falar, olha, ele foi, mas parte dele transformou outras vidas. Né? E a gente tem muitas famílias que tem esses depoimentos com relação a isso. Mas a gente ainda tem muito não no nosso estado, né? A gente tem melhorado bastante, mas a gente ainda tem muito não. Então, por isso que é importante essa autorização eletrônica de doação de órgãos, ela vem para ser uma ferramenta a mais para auxiliar a gente nessa luta das pessoas com relação a decidirem sobre a doação. Essa abordagem na hora para facilitar a doação é bem delicada, né, doutora? É o pior momento da gente, né? Como profissional de saúde, assim, porque a gente nunca sabe como vai ser recebido com essa família e a gente sabe que a gente sempre vai chegar no pior momento de todas as famílias, porque no momento que você perde alguém da sua vida, mas assim, ao mesmo lado a gente tem um lado que gratifica, o lado que a gente sabe daquela pessoa que vai receber o telefone dizendo, olha, tem um rim para você, chegou o seu rim, chegou a sua córnea, Então a gente tem essa compensação, né? A família, a gente tenta até passar isso, porque é realmente muito difícil. Mas assim, é o momento mais dramático do processo de doação e transplante, mais delicado, né, que a gente tem que ir com muita cautela com relação a isso. A gente precisa primeiro entender que a família entendeu que o paciente está morto, né, porque ao longo da vida a gente associou vida com o coração batendo e não é.
né? Quem morre é o cérebro primeiro, e a pessoa precisa entender isso. E a gente só parte para isso em entrevista quando realmente toda a família entendeu que aquele paciente está morto. Mesmo que ele esteja respirando porque ele está com respirador e que o coração dele esteja batendo porque ele está com drogas vasoativas, né? Fazendo com que, porque a gente, por lei, a gente tem que fechar o protocolo de morte cefálica desses pacientes, né? E aí, então, é que a gente vai conversar com essa família no momento que eles já entenderem. Então, se a família estiver chorando, desesperada, abraçando aquele morto, desmaiando, a gente tem que dar uma pausa e esperar um momento. A hora exatamente, de fazer essa tudo abordagem. isso a gente precisa. Quem pode fazer essa entrevista? Pode ser médico, pode ser enfermeiro, pode ser assistente social, psicólogo, pode ser qualquer profissional de saúde. Só precisa ser preparado. Ok, como a senhora se emociona muito fácil, e eu também, a gente vai só fazer um intervalinho aqui rapidinho, vamos tomar água que ela já tomou, eu vou tomar água também e a gente volta para continuar falando, é só um minutinho. Já estamos de volta conversando aqui sobre a semana de autorização eletrônica para doação de órgãos. Eu estou conversando com a doutora Heloísa Lima, que é coordenadora adjunta da Central de Transplantes. A gente ficou falando aí no intervalo, eu fiquei pensando na emoção de quem recebe o telefonema, né? Você imaginou, por exemplo, esse que recebeu essa ligação para hoje estar entrando no centro cirúrgico para fazer essa doação, deve ser uma emoção muito legal. É muito grande. No caso do fígado, quando é doado aqui mesmo, a gente já faz a captação e já na outra sala já está o receptor. É simultâneo? A gente consegue fazer desse jeito porque nossa equipe é grande. Quando tem a captação. Coração sempre tem que ser dessa forma, né? Vai ter tempo coração porque é muito rápido, é 4 horas só que ele fica, né? Fora do organismo. A gente faz a captação de coração aqui para outros estados ou ainda não faz? A gente já fez esse ano tudo foi inédito, né? Então esse ano a gente fez a primeira captação de uma criança de 13 anos e a equipe de Pernambuco pegou e transplantou numa de 19, que é estudante de enfermagem, que Meu Deus. Ficou bem logo no primeiro dia que recebeu o coraçãozinho de 13 anos. Então, foi o primeiro coração que a gente captou para transplante. E aí deu tempo. Mas a gente já captou 9, que a gente encaminha para o Paraná para tecido, para válvulas. Então, como a gente ainda não está captando aqui para implantar, a gente não coloca no lixo, né? A gente capta e manda para o Paraná e eles usam as válvulas. Tipo exatamente, é uso de tecido. Para tecido, ele vai usar as válvulas cardíacas. Isso, só para lembrar, aqui a gente só faz o transplante de córnea, de rim e de fígado. Esses 3. A gente é credenciado para coração, lembrar disso, né? Mas a gente ainda não teve a felicidade de fazer. Esperamos que a qualquer momento... Olha, agora as coisas começaram a andar, vai dar certo. Mas agora vamos falar sobre a semana dessa autorização eletrônica, né? A gente já falou, era só para a senhora se emocionar mesmo. Pois é, essa semana está sendo realizado onde? Olha, a gente começou ontem no fórum. Qualquer pessoa que quiser ir ao fórum para fazer o seu AEDO, pode ir lá, né? A autorização eletrônica. Gente, a autorização eletrônica de doação de órgãos. Podem ir lá e vai ter uma pessoa ajudando em tempo real para ele fazer essa sua autorização. Aí a gente vai ficar no fórum de segunda a sexta. Na quinta-feira, a gente vai ter uma outra ação dentro do Hospital Carlos Macieira, também com esse suporte de que quem quiser já instalar o seu AEDO, já fazer aí essa equipe vai para lá, e quem quiser lá pode fazer. Também pode se cadastrar, já pode fazer o seu registro. E aí a gente vai ter também no sábado, no Emomar, né? A equipe vai estar lá também. E vai ter uma equipe da Central Estadual de Transplante, né, enfermeiro, para esclarecer a população sobre doação, falando o que a gente fala aqui, né, com vocês, tentando esclarecer a população. E tem ainda não está fechado, mas a gente está com a programação para o shopping da ilha. Se tiver, a gente vai divulgar e vai falar. Exatamente. Né? Muita Só estava faltando a confirmação. Caso não tenha, a gente não divulga. Mas eu estou falando porque era a semana que a gente tinha programado. Isso. A gente encerrar no shopping da ilha para tentar pegar um
um bom público número maior. de pessoas, né? Depois que passa essa semana de mobilização, esse processo continua, não é isso? Continua. Ele foi instalar, ele é desse ano até. É uma ferramenta bem nova e que veio para somar, né, com a população, para poder ver se mais gente se manifesta antes. A respeito, né? Mas eu quero saber, por exemplo, assim, eu não pude ir essa semana, eu não participei de nenhum um local onde estava tendo essa mobilização, mas chegou na próxima semana, eu quero doar. Eu ouvi falar que tem a doação eletrônica agora, eu quero doar. Como é que eu faço? Mas aí é só ir para a internet. Tem um espaço, vai pra é internet tranquilo. agora. A gente está fazendo isso para dar esse gás. Só assim, para mas você divulgar. consegue perfeitamente. Inclusive, nos folders que a gente está distribuindo, vem um QR Code que você pode acessar e já ir preenchendo. Pronto, é autoexplicativo e as pessoas conseguem fazer tranquilamente sozinho, entendeu? Tá. Aí Essa semana é mobilização mesmo. É só para a gente tomar conhecimento do assunto, saber como é que faz. A partir daí, aquela informação boca a boca, que é maravilhosa, então todo mundo vai ficar sabendo como faz, onde faz e principalmente por que deve fazer. Eu acho que esse é o grande gancho para a gente fazer esse processo, descobrir essa sensibilidade dentro da gente de querer ajudar. Só aí a gente entra nesse processo. A gente só tem que deixar claro que essa autorização, ela não tira a quem determina. Autonomia da família. Ela ajuda a família a decidir. Entendeu? Porque então, assim, você já vai deixar a sua vontade expressa, exatamente. Né? O Brasil, só quem decide é a família. Então, eu tendo a autorização, porque tem muita pessoa que acha, porque está com cartório, isso vai tirar a coisa da minha família. Depois autenticada pelo cartório, né? Mas, de qualquer forma, a validade do Brasil é a família. Quem decide é a família. Por isso é que a gente bate muito na tecla que você tem que falar em vida com a sua família e convencer a sua família. Porque às vezes acontece, isso é uma falha da nossa lei, às vezes acontece da pessoa querer ser doadora e a família não aceitar. Pois entendeu? A gente tem muitos motivos que impedem isso, né? Questões religiosas, questões culturais. E não existe uma religião que proíba, por incrível que pareça. Nem Testemunha de Jeová proíbe a doação de órgãos. Por isso é que a gente fala que é falta de esclarecimento da família, né? A religião Testemunho de Jeová, ela não autoriza sangue. A doação a transfusão. Ninguém pode receber sangue, mas órgão não. Por quê? Qual é a diferença? Simplesmente eles têm um entendimento que quando é retirado o órgão do organismo, você lava bastante esse órgão, é a perfusão daquele órgão, até ele ficar clarinho. Ele tem que ficar branco. Para dizer que o órgão está bem perfundido. Você tem que tirar tudo daquele. Então, o entendimento da Testemunha de Jeová é que ali não vai sangue nenhum. Então, por isso esse órgão pode ser transplantado em outra pessoa. E o ideal é que faça isso. Por conta desse procedimento da perfusão do órgão, eles permitem a religião. Mas, assim, algumas pessoas não entendem, né? Não entendem que não pode. Que não tem religião que não permita isso. Depende muito de quem está pregando, de quem está falando sobre isso. Então, a pessoa precisa ter conhecimento com relação a isso. É verdade, né? É verdade. Como eu já falei, uma família que eu entrevistei, e veio me falar, mas doutor, isso não tinha na Bíblia. Aí, eu digo, doutor, mas o senhor, quando a Bíblia foi escrita, ainda não existia o transplante, mas Deus deu a capacidade do homem fazer o transplante para salvar vidas, então não foi em vão. Tinha tanta coisa que não tinha quando a Bíblia Aí eu foi fico escrita. pensando, imagina se você está precisando desse órgão, você não vai querer? Você vai alegar que na Bíblia não está escrito, né? Entendeu? Então, assim, são coisas assim, Deus é que deu a capacidade do homem de fazer isso, imagina. O transplante é uma coisa muito nova, né? E nobre, né? E virou vítima do próprio sucesso. Cada vez mais é indicado e cada vez menos a gente tem órgão. Mas a partir de agora, a gente começou com 12, 13 até ano passado, hoje a gente já chegou a 49, eu tenho certeza que até o final do ano a gente chega a bem mais que 50. A nossa pretensão é zerar a nossa fila. A gente não tem outra coisa. Peraí, nós temos 900. Não, mas a córnea é 600 e pouco. A gente pretende zerar a da córnea. 600 porque assim, e pouco? Isso não é nada extraordinário não, porque assim, muitos estados do Brasil já conseguiu isso. E a gente não tem como, por que ser diferente? Então a gente está correndo atrás de baixar para zerar, entendeu? Porque o que significa zerar? Significa aquele momento que a pessoa se inscreve e espera muito pouco tempo na fila.
entendeu? Isso, É isso que a gente quer pra gente... Quer dizer, não tem essa fila esperando, né? Exatamente. Tem alguém que chegou agora e vai começar a esperar. Por que é viável? Porque a gente tem inúmeros médicos que fazem transplante, a gente tem vários centros. O que a gente não tem mesmo é o doador. E como agora a gente está indo para a sociedade, a gente sabe que a gente vai transformar. E eu acho que através desses números dá para perceber que aumentou essa conscientização das famílias a respeito, né? A gente recebeu a fila de córnea com 800, a gente está com 600 e pouco. Então, a gente vai conseguir. Mas a senhora trabalha, vocês, no caso a equipe inteira, trabalham com um prazo de quando a gente chega nesse Não tem prazo, mas estágio, assim, né? o que a gente vive é porque a gente está muito animada com os números, realmente mudou, entendeu? Então assim, a gente está muito otimista porque não tem como voltar para trás agora. Não tem como. É uma questão de educação. Esse é um processo que só avança a partir de então, Exatamente, né? Assim, é uma questão de educação. Se a gente não parar de falar com a sociedade, se a gente estiver sempre, a gente tem todas as chances do mundo de conseguir o que a gente quer. Porque o resto do Brasil conseguiu. Ceará, gente, Ceará é uma potência. E Ceará é nosso vizinho. Nós vamos chegar lá sim, com a ajuda de todo mundo, com a sua ajuda. Você não faz só o seu trabalho não, conscientiza a família do vizinho, conscientiza as pessoas que estão na sua família, porque cada família, como ela disse, vai continuar tendo esse poder de vetar ou de aceitar a decisão que foi expressa. Então, se isso for conversado em família, a gente vai ficar muito mais fácil. Na mesa do café da manhã, quando a gente montar a mesa assim, de hoje e domingo, a gente está meio com o tempo sobrando ali, né? Vamos conversar a respeito de doação de órgãos? No Paraná, o café da manhã, o saco de pão vem com mensagem de doação, a manteiga, entendeu? Pois é, isso a gente pode fazer aqui, né? Eles são referências mundiais, entendeu? Eles chegam aos números próximos da Espanha, que é o maior doador de órgãos do mundo. Então, assim, o que mudou lá? Educação, né? Tanto para os profissionais de saúde, como para a sociedade. Pois é, o e que essas a gente imagens atingem muito. Vê o que aconteceu com as carteiras de cigarro, com as mensagens subliminares que vêm ali, com a imagem daquelas pessoas que sofrem com os resultados do uso do tabaco. Aquilo causa um impacto muito grande. Então, essas mensagens, se você ler de manhã, já vai fazer um efeito. Olha, a produtora está dizendo que acabou o tempo, a gente ficaria aqui a manhã inteira. Que pena. A gente ficaria aqui a manhã inteira falando a respeito disso, só para conscientizar todo mundo da importância de um gesto muito nobre. Não entra naquela de que eu vim desse jeito e vou ser enterrada desse jeito, não. Pode doar, gente, pode doar. A terra não precisa dos órgãos do seu ente querido. Quem precisa é alguém que está aqui, vivo, doente, numa fila, esperando por uma coisa que vai transformar a vida dela. Pensa nessa mensagem que a gente pode transformar a vida de alguém através da doação de um órgão. Acho que fica bem legal. Doutora Heloísa, muito, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui. Imagina, a gente é que agradece o espaço, né? Obrigada e bom dia. Bom dia para você também. Espero que a partir de agora você saiba da importância da doação de órgãos. Faça a sua autorização eletrônica, convença a sua família, convença seus familiares. E aí sim a gente vai conseguir esse desejo da doutora Heloísa, que é zerar essa fila de córnea que ela está pensando. Mas a gente pode chegar bem pertinho de zerar todas as outras onde a gente já faz o transplante. Tchau e até a próxima.